Sejam bem-vindos. O viajante desta semana adora andar a pé. Tanto que durante 7 anos caminhou o perímetro de Portugal. Etapa a etapa, um fim de semana por mês, o nosso viajante, mais uns quantos amantes das caminhadas, palmilharam 2.290 quilómetros, começaram lá em cima, na Ponta do Cabedelo, em Caminha, viraram costas a Espanha, desceram a costa atlântica até lá ao fundo, ao Algarve, viraram à esquerda em Sagres, caminharam os reinos do Algarve a olhar o mar e, quando voltaram a avistar Espanha, subiram. Atravessaram o Alentejo, as Beiras, Trás-os-Montes, viraram novamente à esquerda, fizeram o sobe e desce que nos separa da Galiza e chegaram a Monção. E assim terminaram esta empreitada de uma vida. O nosso viajante gosta mesmo de andar a pé, ou em estrangeiro, fazer trekking. Kilimanjaro, Nepal, Islândia, Equador, Pirineus, as Ilhas dos Açores, a Travessia da Madeira e vários caminhos de Santiago. Este homem já fez tudo. Só ainda não tinha contado. José Herdade, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Obrigado, João. Boa tarde. Bem-vindo. Eu achava que o meu amigo aparecia aqui de botas de montanha, afinal, vem de sapatos normais. Vim, mas fiz uma caminhadazinha até cá chegar. Fez muito bem. É uma paixão, não é? Andar a pé, José? É, sempre gostei. Sempre gostei muito e procuro nos tempos livres, até porque é um exercício relativamente completo. E gosto muito, sobretudo, na natureza, mas nas cidades também. Quando conheço uma cidade nova, para mim, se puder ter um dia inteiro livre, corro a cidade toda a pé. Os outros dias vejo o resto. Muito bem. Está em excelente forma, estou a ver. Faço por isso. Faz muito bem. José, como é que nasceu este projeto, ao qual se deu o nome de 4P? Portanto, 4P? São 4 Ps? É 4 Ps. Percorrer a pé o perímetro de Portugal. Grande obra. 7 anos. É verdade. Todo um fim de semana por mês, não falharam um mês? Falhámos alguns meses. Mas completaram, não é? Curiosamente, Sim. a ideia vem da Suíça. Ok. Porque numa vez num avião, na revista de bordo, quando os aviões tinham revistas de bordo, era um avião da Swissair e havia um artigo sobre a maneira de ser dos suíços e dizia que havia suíços que faziam questão de dar a volta à Suíça a pé. E eu olhei para aquilo assim, mas que coisa estranha, isto deve ser giríssimo. Então, Portugal é um bocadinho maior, mas também não tem tantas montanhas, se calhar era giro. Sim. Pronto, desafiei uns quantos amigos, a maior parte deles disse que sim, fizemos um pequeno grupo, começámos a planear a coisa e mãos à obra, aí fomos. Aí foram, começaram em abril de 2007, não foi? E acabámos em setembro de 2014. E isto no total envolveu quantas pessoas? Olha, eu tenho uma lista de todos os que participaram e foram 120 e tal, mas a metade deles foi só uma vez, jurou para nunca mais. Houve um grupo mais assíduo que se foi formando, 10 pessoas, que foram os que depois no fim, quando chegámos à última etapa, fizemos uma celebração condigna, alugámos uma sala privada num hotel, fizemos um sarau de encerramento e estavam essas 10 pessoas que eram os únicos que tinham palmilhado os 4 lados do retângulo, porque o nosso país praticamente é um retângulo, e por acaso havia 10 que tinham estado nos 4 lados e que tinham feito pelo menos, cada um deles, pelo menos 30 dias. Portanto, foi esse o critério. E então, esses foram os que receberam um diploma personalizado no fim, com as etapas em que tinham participado, os quilómetros que fizeram, etc. Cada um tinha um diploma. Muito bem. O José palmilhou mesmo os... Eu fiz o percurso completo. Os 2.290 quilómetros. Esses foram ao longo da fronteira. Depois mais uns, às vezes, para os acessos, para chegar lá, porque às vezes o carro não conseguia chegar à fronteira, tínhamos que andar ainda quase 1 hora a pé para chegar à fronteira e depois à volta outra vez. Mas, portanto, quilómetros úteis na fronteira foram esses, 290. Não conhecia... Na fronteira e na costa. E na costa não conhecia nada do que... As praias a gente conhece mais ou menos. Sim. Pronto. E o litoral. E na fronteira conheci algumas zonas, mas normalmente não me passa pela cabeça ninguém ir seguir a linha de fronteira. Pois. Isso é um ato de loucura, não é? E foi um bocadinho, mas foi muito Até giro. não há nada para ver, ou há? Quer dizer, depende. Na costa sim, não é? Na costa há muitas localidades. Na fronteira é as montanhas. A fronteira quase metade é montanha e metade é rio. Os rios, alguns são muito bonitos, sobretudo os menos conhecidos, os mais estreitos. Os rios estreitos são sempre mais encantadores que os rios muito largos. Quais? Temos alguns exemplos? Por exemplo, o primeiro que nos surpreendeu foi o Chança, que é um afluente do Guadiana, que faz fronteira naquela parte em que o Guadiana entra em Portugal, depois volta outra vez a fazer fronteira do Pumarão para baixo, para sul,
Há ali um rio que marca a fronteira entre Portugal e Espanha, que é o Chança, que tem troços muito bonitos. Depois há outro que também gostámos muito, que é o Sever, que é o primeiro afluente do Tejo português, na margem esquerda do Tejo. Portanto, quando o Tejo deixa de ser internacional e entra em Portugal, recebe um rio, que é o Sever, também muito bonito. Houve outros, mas esses dois... depois há rios que são muito bonitos. Por exemplo, o Douro Internacional é um espetáculo. E a maior parte das pessoas, a menos que faça alguns passeios de barco, não vê, porque as estradas estão um bocado longe. Tem aquelas arribas, tem uns miradorzitos, mas nós tentámos andar sempre por essas arribas e o Douro é espetacular. Portanto, a ideia foi andar o mais encostado ao mar possível. Exatamente. Quando a nossa fronteira é marítima. Limite, pois, foi fazer os limites. Os limites. E, portanto, o mais junto da linha de fronteira, ali naquela divisão com Espanha, não é? Exatamente. E às vezes era mais fácil ir para Espanha. Fizemos alguns troços por Espanha. Chegaram a saltar para o outro lado. Pois. Às vezes no mesmo dia saltávamos várias vezes, porque era difícil de um lado, passávamos para o outro. Muito bem. Qual é a fronteira mais bonita? Ou o segmento de fronteira mais bonito? Segmento de fronteira, além desses rios, o Gerês, claro, que é muito bonito. É inóspito e bruto, não é? E muito, exatamente, selvagem e muito grandioso. Tem lá uns vales enormes. Sim. Também gostei da Serra de Montezinho, por exemplo, é interessante. E dos rios. Talvez na costa, claro, tem troços lindíssimos aqui perto de Lisboa. Alguns deles são perto de Lisboa, nomeadamente a zona de Sintra, Cascais, o Parque Sintra Cascais, a zona da Arrábida. O Algarve tem aquela zona entre, grosso modo, entre Lagos e Albufeira. E Albufeira. E para o lado de Sagres também. E depois a Costa Vicentina. A Costa Vicentina é um espetáculo. Tem lá praias lindíssimas. Praias e arribas e tudo e mais alguma coisa. As estações mudaram a forma como... foram determinantes um bocadinho, porque a certa altura... Nesta empreitada... As estações do ano. Porque a certa altura percebemos que tínhamos de ter algum cuidado na fronteira, porque de verão era um calor de morte e de inverno, além do frio, isso não incomodava muito, mas os dias são muito curtos. E, portanto, ali de Castelo Branco para cima, até chegar ao Minho, e aproveitávamos sempre fins de semana maiores, porque todas as pessoas trabalhavam. E, portanto, saíamos de Lisboa para as etapas normais, saíamos sexta à noite, às vezes até sábado de manhã cedo. Por exemplo, ali para a zona de Serpa ou de Évora, a gente saía sábado de manhã cedo. Nos outros saíamos sexta à tarde, mas daí para cima, de Castelo Branco até ao Gerês, não dava para sair muito tarde na sexta-feira e depois tínhamos que voltar no domingo. Pois. Então aproveitávamos os fins de semana longos, os feriados, fazendo umas pontes e tal, e houve várias vezes que fizemos o que nós chamamos de etapas. Etapas é cada vez que saímos de Lisboa. Era uma etapa por mês. A maioria era 2 dias. Mas houve várias de 3, 4, 5 dias para rentabilizar, porque senão passávamos o fim de semana todo de carro até chegar ao destino e depois quando chegávamos lá andávamos 2 horas e vinhamos embora, não podia ser. Essa chatice, não é? O país é pequenino, mas também se faz longe, não é? Felizmente agora com as autoestradas é um bocadinho melhor, mas ali naquela zona de fronteira às vezes perdíamos tempo, até chegar à fronteira, por estradas que não existiam, que eram de terra. Perdemos bastante tempo com a logística. Com a logística. E isso metia também a parte componente gastronómica ou não, José? Não muito, porque a gente não tinha tempo para isso. Portanto, os almoços eram sempre piqueniques. Levávamos na mochila. E depois no sábado à noite jantávamos num restaurante da zona, mas esse não era o objetivo. Muito bem. Porque não tínhamos tempo para perder tempo a 2 horas num restaurante a almoçar. O que eu achei piada neste projeto dos 4Ps é que ele tem não só a componente viagem, portanto... loucos caminhantes a percorrer o perímetro de Portugal, mas também porque tem um lado muito convivial de pessoas que se juntam uma vez por mês para simplesmente andar a pé. E isso é fantástico, não é? Conhecia as pessoas todas que se envolveram nisto? Não, o grupo inicial, sim, mas depois foram aparecendo várias pessoas. Bons penduras. Cada um de nós foi desafiando amigos, mas apareceram pessoas de fora porque nós criámos um blog onde divulgávamos a etapa seguinte. A etapa seguinte vai ser de A a B, no dia em ponto de encontro, no dia tal, às horas tal. E apareciam pessoas que a gente não conhecia de lado nenhum. Algumas contactavam-nos antes para se inscreverem, mas outras não. Até houve uma cena gira que foi na etapa que começou, que era fazer a costa da Caparica toda até ao Cabo Especial, e começou com a travessia de barco de Belém para a Trafaria. Exato. E o ponto de encontro era na estação de Belém. Sim. E eu fui para lá com a minha mulher e com a minha cunhada. O meu cunhado, que era um dos do grupo fundador inicial, disse que apanhava-nos na Caparica, porque tinha que fazer lá não sei o quê, no sábado de manhã.
e nós chegámos à estação de Belém, já lá estavam umas pessoas, depois começam a aparecer outras, mas tudo senhoras. Sim. E então, quando eu entro no barco e quando nos sentamos na parte de trás do barco, era verão, sentámos naquela parte aberta cá atrás, Sim, sim. era eu e 16 senhoras, a maior parte das quais não as conhecia. E a Que maior giro. parte das quais nunca voltei a ver. Só para fazer aquele, Só para só fazer- entre aspas, para Sim. fazer aquele Por acaso foi segmento. até à Lagoa da Albufeira mesmo, assim, ainda é bastante. Fizemos a costa toda, desde a traçaria. Fizeram a riba fóssil, não é? Sim, Toda. sim. Até à a Lagoa da Mata dos Albufeira. Medos. Exatamente, até à Lagoa da Albufeira. Depois a etapa seguinte foi da Lagoa da Albufeira até ao Cabo Especial. Giro. Depois do Cabo Especial até Sesimbra, também muito bonita, e até Setúbal, tudo isso é muito bonito. Muito bem. Como é que este grupo depois assinalava marcos especiais? Faziam logo- isso ou não? Sim, Sei lá, logo- por exemplo, o quilómetro 100, o Sim, quilómetro sim. 200. Exatamente, exatamente, adivinhou. Não, logo no início ficou Sim. combinado que quando chegássemos a um dos 4 pontos do retângulo, tínhamos que fazer uma celebração condigna. 4 pontos do Do retângulo, isto retângulo é. que é Ponta os- de Sagres, Vila Real de Santo António, lá em cima um sítio que ninguém sabe como se chama, mas é o Salto de Castro, que é onde o Douro anda em Portugal, e depois no final em Caminha. Pronto. E então, em cada um desses pontos, organizávamos um evento, que era um sarau, pronto, tinha um jantar especial, cada um levava as suas contribuições, alugávamos uma casa, quando possível, ou havia casas que alguém conhecia, e fazíamos uma grande jantarada, e mostrávamos fotografias, eu fazia uns diplomas para cada um, a dizer o grupo chegou, no dia tanto de tal, o Sim. grupo atingiu o ponto Giro. mais sudoeste de Portugal, tal. Mas, à parte disso, fizemos mais 2 celebrações. Foi uma quando chegámos ao quilómetro 1000, coincidiu com o 4º aniversário. Foi ali a algures na Serra de São Mamede, portanto, na zona de Porto Alegre. Alugámos uma casa para celebrar o quilómetro 1000. E depois também fizemos outra. Aliás, esse foi o 3º aniversário. Depois, quando foi o 4º aniversário, que foi ali na zona do Rio Tejo, no Tejo Internacional, portanto, distrito de Castelo Branco, também fizemos uma cerimónia especial. Que foi gira. Fazíamos mesmo um menu especial, cada um levava as suas combinávamos antecipadamente o que é que cada um leva e fazíamos uma patuscada. Aí sim tínhamos um jantar. Portanto, assim com um espírito muito comunitário, é isso? Sim, mas eram sempre poucas pessoas. O máximo dessas comemorações, a maior deve ter tido aí umas 16, 18 pessoas. Muito bem. Qual foi a parte mais difícil de fazer neste... Mais difícil foi Neste projeto, José? a parte da fronteira norte. Fronteira Norte, portanto, aquela ali... Desde Bragança até entrar no Rio Minho. Depois o Rio Minho é fácil, ao longo do Rio Minho. São os últimos 90 km é Rio Minho, que é plano. Sim. Foi essa parte e Portanto, foi... deduz que ali a zona de Pitões das Júnias... Sim. E mesmo antes disso, Sim. trás os montes, aquilo é subir e a descer. A fronteira é sempre a subir e a descer. E alguns troços mais íngremes. Também tivemos uns troços complicados no tal Rio Chança, no Alentejo, que apanhámos uns pedregulhos muito grandes. Porque quando se vai junto ao rio tem um problema. Esses rios estreitos correm em vales fundos. Sim. A pessoa ou vai o mais junto ao rio possível, porque a fronteira está no meio do rio, não é? A gente ou vai muito juntinho ao rio, mas depois o rio está cheio de pedregulhos ou de silvas e a pessoa não consegue progredir. Para vir mais longe do rio, mas para estar a ver o rio, tem que subir em encosta, e a encosta muitas vezes também não é fácil de subir. Pois. E por isso os rios também nos deram alguns problemas. E serpenteiam muito, não é? O que às vezes dá ilusão, não. Anda-se mais. Anda-se Não, mais, mas e não se, parece que não se sai do mesmo sítio, não é? Algumas batotazinhas, quando o rio faz muitas curvas, a gente, desde que esteja a ver a fronteira, também não... A linha reta, aí vai disto. Não, assim como nas praias. Sim. Nas praias a gente vai para... Quando as Pela praias areia. são areia, andámos imenso tempo em areia. Por acaso a história é até um bocadinho mais complicada do que aquela que imaginou, pelo seguinte, saindo de Caminha, Sim. é tudo areia até São Pedro de Moel, E caramba. que são 300 e tal quilómetros. Bem, e nós nas primeiras etapas era só areia. Todo dia andar em areia, Sim. todo dia. Estávamos O fartos que é de areia. penoso, não é? É penoso e era monótono. E depois Sim. eu comecei a pensar, pá, mas espera aí, a gente vai areia, depois há de ter rocha, Sim. depois quando chegarmos a Vila Real de Santo António, de Faro até Vila Real de Santo António é tudo areia, e depois acaba-se a praia e depois estamos uma data de tempo sem ver praia e depois vai ser monótono também. Temos 2 monotonias, é a monotonia do mar e a monotonia da fronteira. Então resolvemos, quando chegámos a São Pedro de Moel, abrir uma segunda frente em Vila Real de Santo António e começar de Vila Real de Santo António para norte. E então íamos fazendo alternadamente, Ok. mais ou menos uma etapa na costa, uma etapa na fronteira. Para desenjoar. Pois, e isso foi mais giro. Muito bem, isso é espetacular. Descobriu um Portugal que não conhecia, José.
Sim, descobrimos muitas coisas interessantes, até no aspecto social. Por exemplo, ali na zona da Guarda, uma vez que nós tínhamos que apanhar táxis, muitas vezes, deixávamos o carro na partida e depois, quando chegávamos ao fim, tínhamos que ir buscar o carro. Então recorremos a táxi a maior parte das vezes. E uma vez descobri um negócio que eu nem sabia que existia ali, que é, por vistos, é frequente naquela zona, que é indivíduos cuja profissão é, todos os fins de semana, vão à França buscar e trazer imigrantes, porque há muita gente que se estabeleceu em França. Sim. Moram longe das grandes cidades, alguns. Ali também moram longe de Lisboa e do Porto, que são os aeroportos. E sai-lhes mais económico e mais prático. O táxi vai buscá-los à porta, leva-os lá não sei aonde, a França, e eles levam e trazem mercadorias que no avião não têm limites. E há indivíduos que fazem isto quase todas as semanas. Um dos indivíduos que nós contactámos às 10 da manhã, porque às vezes fazíamos ao contrário, íamos pôr o carro no lugar da partida e pedíamos um táxi para a chegada, porque ao domingo à tarde é sempre mais difícil arranjar táxi e tal. Pronto. E então telefonámos por volta das 10 da manhã a dizer, olha, nós estamos aqui, mas precisamos de ir para o sítio tal, que é a partida. Tínhamos visto o número de telefone num café, atendeu a mulher dele. O meu marido acabou de se deitar, mas foi há muito tempo. Não, deitou-se há 5 minutos. Então veja lá se ele pode fazer o serviço. Desgraçado, tinha acabado de chegar de França, tinha guiado 20 horas seguidas, mas lá nos levou. E nós não imaginávamos que havia essa vida. Há um país, não é? Há um país por conhecer. E sobretudo, claro, muitas zonas abandonadas, muitas aldeias quase sem ninguém. Exato. É uma dor de alma, não é? Faz pena. Mas também vimos coisas bonitas. Vimos paisagens espetaculares. Apanhámos, na Serra de Montezinho, nomeadamente, apanhámos as giestas em flor, que é aquele amarelo torrado, mas bosques enormes, com 2 metros de altura, e nós no meio daquele amarelo todo. Aquilo foi fabuloso. Incrível. Muito e bem. Outras cores também, nas relvas, nos prados, desde o roxo até ao branco, imensas cores espetaculares. Muito bem. Tudo isso a andar a pé. Tudo isso a andar a pé, exatamente. José, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Vamos embora. Então, José, guarda consigo algum objeto que tenha trazido, não só desta viagem, percorrer a pé o perímetro de Portugal, ou outra qualquer, porque o meu amigo gosta de andar a pé pelo mundo. Exatamente. Por acaso, o que me ocorreu, que é interessante contar, é uma garrafa de jerupiga vazia. Ui, tão bom. Porque nós, em Trás-os-Montes, num dia em que apanhámos neve, foi o único dia que apanhámos neve. A seguir passamos numa aldeia que não estava lá ninguém, que não tinha ninguém, mas estava um senhor que nos viu todos molhados e disse, eu tenho ali uma jerupiga aqui na minha adega, querem? Sim, senhora, vamos lá. O homem ofereceu-nos a jerupiga. E nós depois comprámos uma garrafa e depois eu resolvi, portanto bebemos, e depois eu resolvi fazer um rótulo à maneira. E então, na frente da garrafa tem a fotografia do senhor a servir a jerupiga, de um garrafão para um copo, e no verso escrevi uma frase que diz mais ou menos, era o senhor Cipriano. Esta jerupiga foi produzida pelo conceituado enólogo Cipriano, com base nas uvas do Val não sei das quantas, e deve ser bebida numa adega escura, com 10 km nas pernas e de preferência após uma tempestade de neve. Ui! Foi muito específico. Muito bem, espetacular. Estamos à conversa com José Herdade, homem que gosta de andar a pé. Ele fez o perímetro de Portugal e andou por aí também, por outros sítios pelo nosso planeta. Vamos descobrir quais na segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Fazemos aqui a habitual pausa. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante José Herdade, que percorreu em etapas o perímetro de Portugal continental, uma empreitada que demorou 7 anos, uma vez por mês, lá ia ele a pé, por esse Portugal fora. O José adora caminhar e dedica-se à nobre arte do trekking. José, de onde é que vem esta paixão por andar a pé? Que já o levou a sítios tão inusitados como Havaí, Pirineus, Kilimanjaro, já fez as ilhas todas dos Açores, não é? Exatamente.
Fez 2 travessias da Madeira, Exato. uma não chegava. Fez uma para lá e uma para cá, foi? Não, eu explico. Não, a primeira foi um clube onde eu aderi a certa altura, um clube dedicado a caminhadas, que encomendou a um clube congénere da Madeira atravessar a ilha de uma ponta à outra em 4 dias. Pronto, eu fiz isso. E achei aquilo tão bonito que no ano seguinte organizei eu para um grupo de amigos, mas como eu sabia que havia algumas zonas que não ficavam na linha mais direta, digamos, de uma ponta à outra da Madeira, em vez de 4 dias, demorei 6 dias, contratei o mesmo clube de lá, porque eles também sabiam quais eram os percursos mais interessantes, e portanto fizemos 6 dias, repetindo alguns desses percursos que eu tinha feito, para mim era uma repetição, mas fizemos outros mais bonitos. É um sítio espetacular para andar a pé, não Madeira é? Aliás, eu acho que a Madeira e os Açores são os sítios mais bonitos de Portugal. E para caminhar também. Os Açores foi quando acabou o projeto 4P, as pessoas, a certa altura, viraram-se uns para os outros e disseram: então e agora, o que é que fazemos? Agora falta as ilhas. Eu disse: pois, mas as ilhas não vamos fazer o perímetro, não faz sentido, porque são muito recortadas e o interior das ilhas tem muita coisa interessante. Sim. Então, eu fui ver aos sites, hoje em dia vê-se muito na internet, descobre-se tudo, não é? Fui ver aos sites das câmaras municipais, quais eram os percursos mais que havia em cada ilha, sinalizados. Tentei perceber quais eram os mais interessantes e então em 3 anos, em 3 verões seguidos, fizemos as ilhas todas dos Açores procurando fazer os percursos mais interessantes. E portanto ao todo foram cerca de 10 dias por ano, portanto foram para aí quase 30 dias a caminhar pelas ilhas todas dos Açores, que foi espetacular. Portanto o José já andou em todo o país. Sim. Falta-lhe as desertas. Pois, por acaso gostava de fazer, ainda me falta. Gostava. As desertas e as selvagens, nem umas nem outras. Muito bem. Então, já andou, já subiu ao topo do Kilimanjaro, não foi? Essa foi logo a primeira grande aventura. Gosta de montanhas, já subiu um vulcão no Equador. 3 vulcões no Equador. 3 vulcões? 3 vulcões no Equador. O mais alto, o segundo mais alto, o mais alto por acaso não consegui chegar lá acima, por acaso não, porque aquilo era mesmo duro. Mas consegui chegar ao segundo mais alto. Tinha mais 1 metro do que o Kilimanjaro, portanto foi uma progressão. Mais 1 metro de altura, quase 6.000 metros. Espetacular. Aí fui com os meus filhos, que entretanto os filhos foram crescendo e já podiam acompanhar-me. E entretanto, não, antes, porque o 4P já eles eram crescidos. Ainda participaram em algumas etapas também. Mas o Equador foi antes. E eu gosto mesmo é de caminhar em montanha e de subir montanhas, desde que não seja escalada, e fiz o trekking até ao campo base do Everest, que são 12 dias, que é espetacular. E, boa, sobretudo na época em que nós fomos, que estava um tempo ótimo, nunca choveu, uma atmosfera limpíssima, foi depois da época das chuvas, a atmosfera estava limpíssima, foi fabuloso. Portanto, apanhou aqueles dias de céu frio, azul mas sol. e sol. Sim, novembro, dezembro. Quase sem ninguém. Quando chegámos ao campo base do Everest, que normalmente está cheio de lixo e de tendas, e não estava lá ninguém. Boa. Já se tinham ido todos embora. Tinha acabado a época da ascensão, que é basicamente outubro. Ou abril. Muito bem. Também caminhou 5 dias na Ilha da Reunião. Foi. O que é que há para ver na Ilha da Reunião? A Ilha da Reunião é uma versão grande da Ilha da Madeira, digamos assim. É uma ilha vulcânica, com muita vegetação, até mais tropical que a da Madeira, porque fica mais perto do trópico. E eu fui à Ilha da Reunião para uma reunião de trabalho, curiosamente. Agora o José está reformado, não é? Sim, sim. O que é que fazia, José? Eu sou engenheiro de telecomunicações, mas trabalhava na área internacional e, portanto, tinha muitas reuniões fora de Portugal e também vinham cá os nossos parceiros dos vários projetos. E quando havia reuniões no estrangeiro, eu procurava a oportunidade para ficar mais um dia, mais 2 dias. Quando o local era muito interessante, como esse, fiquei lá mais uma semana. Levei 2 dos meus filhos e andámos 5 dias a pé pela Ilha da Reunião. Também foi espetacular. Aí sim, subidas e descidas muito íngremes, aquilo chegou aos 3.000 metros. Mas foi muito bom também. A Ilha da Reunião é lindíssimo. Boa. Recomendo. José, qual é o prazer que retira de andar a pé? É difícil de descrever. Eu gosto muito da natureza, gosto muito de montanhas, gosto mais de subir do que descer. É aquele objetivo de ver se consegue chegar lá acima e depois finalmente consegue-se, não é? Mas estás em contacto com a natureza. Traça um objetivo ou... Não, normalmente vai ou ser... é daquele género,
vou ali ver Não. Normalmente vou andando por eu aí. gosto de planear antes Uhum. e normalmente tenho os objetivos bem traçados e é também o contacto com a natureza e também há muitos tempos, mesmo que não sejam de solidão, às vezes solidão quando estou sozinho, outras vezes com outras pessoas, há sempre muitos tempos, que as caminhadas são longas, tempos em que há tempo para pensar, para meditar, para pensar na vida, só com o silêncio, com aquelas paisagens grandiosas a perder de vista, de facto é uma paixão. Eu estou sempre pronto para ir caminhar na montanha, estou sempre. Uhum. Faz uma preparação faz uma preparação, ou seja, prepara-se para os sítios ou sobre os sítios para onde vai faço uma caminhar. investigação. Estuda a geografia, a fauna, a flora, Eu essas sempre coisas gostei muito todas. de geografia, Sim. desde miúdo, Uhum. sempre foi a minha paixão, mapas, atlas. Ah. Pronto, quando tinha 7 ou 8 anos ofereceram-me um atlas, eu devorei aquilo tudo, e quando não folhei cada uma das páginas com cuidado, e depois várias vezes, portanto, sei São livros incríveis, não as são? capitais quase todas, os rios, as Sim. serras, pronto, isso... Só aqueles países mais pequenos é que não, isso não Sim. são as capitais das Antilhas. Mas são livros fantásticos, não são? É, Eu também cresci a olhar para os atlas. Pois. E agora olho para os meus filhos e vejo que eles não veem, não é? Eles vão Pois aos vêem. ecrãs e nos Por telemóveis. outro lado, e... vêem imagens, não é? Vêem isso, imagens, mas é têm isso. mais dificuldade em perceber... Mas não imaginam, não é? É, Porque nós imaginávamos, folheávamos E as distâncias de uns para os outros, Isso. e as montanhas cá pelo meio, os rios e tal. E, portanto, eu sempre tive essa paixão pelos mapas. E tenho um mapa de Portugal, daqueles das estradas, Uhum. em que fui marcando as várias etapas bom. com as respectivas datas. Ia por cima da fronteira ou por cima da costa, marcava. Ia fazendo um risquinho. Ia fazendo risquinho. Portanto, tem o a mapa fronteira todo riscado. Está todo riscado. Tem a volta. fronteira À volta. desenhada nesse tal projeto 4P. Muito bem. É uma paixão tão grande que, enfim, eu já dei aqui alguns exemplos. O José já andou a pé na Islândia, foi ao campo base do Everest, caminhou na Ilha da Reunião e fez também várias vezes o Caminho de Santiago. Caminho de Santiago. Fez todos? Não, fiz Da Península Ibérica? Não. Só fiz 2. Fiz várias vezes o português, porque Ok. a certa altura colaborei, decidi, ou pediram-me para eu colaborar com uma pequena agência de turismo, Uhum. de passeios a pé guiados, Ok. e eles precisavam de uma pessoa para levar os turistas ao Caminho de Santiago. E então Gostou da experiência? Gostei muito. E então, eu é que fiz, aliás, eu e com uma das pessoas da agência, é que fizemos desenhámos o percurso, Uhum. investigámos qual seria o percurso mais interessante, e o percurso que nós vendemos, que essa agência vende, é de Viana do Castelo até Santiago de Compostela. Sim. E, portanto, eu tive que fazer primeiro o reconhecimento do percurso, ver onde é que havia hotéis, etc, restaurantes, hotéis, e depois já fiz 4 ou 5 vezes com turistas, ou com amigos, turistas ou com amigos. E recentemente, o ano passado, fiz o de Oviedo, porque entretanto disseram-me que era o mais difícil e um dos mais bonitos, e eu, olá, isto é mesmo para mim. Então fiz de Oviedo, que já são 13 dias, de Oviedo a Santiago de Compostela. Ok, fez os 13 dias seguidos? 13 dias seguidos, Sozinho? sozinho. Achei que era interessante ir sozinho e gostei bastante. Depois pelo caminho fiz alguns amigos e tal, mas fiz sempre sozinho. Ok. É uma experiência muito solitária, não é? É, mas lá está, tem a tal vantagem que dá para fazer uma lavagem. Não é uma lavagem ao cérebro, mas é uma lavagem às memórias, aos sentimentos, aos problemas, etc. E também é uma experiência que se deseja solitária, não é? Pois, É? Aliás, a maior parte das pessoas que nós vemos ou são casais, ou quase casais, ou são pessoas sozinhas. De vez em quando lá há um grupo de 4, 5 ou mais, mas há muita gente a fazer o Caminho de Santiago sozinho. 13 dias de Oviedo, isso é uma grande empreitada. Por acaso apanhei uns dias de chuva, porque fui na altura do outono, que era para apanhar as cores do outono, mas apanhei foi muita chuva. Mas pronto, mas isso acho que os Caminhos de Santiago, penso que quase todos, fora do verão, é chuva garantida. Chuva garantida, não é? E é o que toda a gente diz. Mas faz parte. Faz parte. E é isso que o torna também fascinante, não é? Essa imprevisibilidade do tempo. Exatamente. José é uma pessoa mística. Sim, um bocadinho. Acredita em Deus, acredita que as coisas têm uma razão de ser e que nós, neste mundo, nós estamos cá só para trabalhar e comer e morrer. E estamos também para ajudar os outros e para ter tempos com a família e mesmo com os desconhecidos, ajudar quem precisa, etc. Muito bem. José, de todos os sítios por onde já andou a pé, se tivesse que me recomendar um para as minhas férias de inverno, qual seria? De inverno, José não Herdade? sei. De inverno,
Inverno é mais difícil. Há umas coisas que eu ainda não fiz, que foi caminhadas na neve em pleno inverno, nos países nórdicos, por exemplo, gostava de fazer. Países nórdicos não fiz, mas na neve já fiz. Recomendo. Pois. Eu fiz um bocadinho só com raquetes, houve um dia, uma tarde que andei com raquetes. Giríssimo. Agora, nesta altura do ano, se calhar para o Hemisfério Sul, a Patagónia, por exemplo. Patagónia é espetacular. É uma ambição. Ainda Já não lá foi. fui, Já lá fui, mas caminhei pouco porque íamos 2 casais e o outro casal não era muito caminhadas, mas houve um dia em que eu disse, bem, desculpem, vocês neste dia vão com o carro dar as voltas que quiserem porque eu tenho que ir fazer aqui um determinado trekking que não pode passar. E então fiz um dia sozinho. Mas, um dia inteiro. Um dia inteiro. Mas a Patagónia é espetacular mesmo, de carro é espetacular. A Patagónia é dos sítios que eu gostei mais. Fora do inverno, lá está o campo base do Everest. Nós fomos em novembro, 15 de novembro. Voltámos no dia 10 de dezembro, portanto digamos que já é inverno. Pronto. Já é inverno. Muito bem. José, estamos aqui a chegar à reta final do nosso programa. Vamos fazer check-out. Vamos embora. Então vou pedir-lhe para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que não falha, José? Uns ténis de caminhada, claro. Ténis ou bota? O José é mais da bota ou do ténis? Não, quando são ambientes urbanos, levo ténis. Se for para fazer caminhadas em montanha, tenho botas de montanha. Muito bem. Tenho várias. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Destas todas várias. De andar a pé e dos países, porque o José já tem quase 80 países no seu currículo. Sim. Houve talvez 10 delas em que tive peripécias interessantes, mas posso contar, se puder contar 2 em Conte Itália. Lá, 2 episódios. 2 episódios em que Itália. O comum é autocarros em Roma. Autocarros em Roma? Sim. No primeiro, eu estava com a minha mulher e quando saímos do autocarro, eu vejo que não tenho a carteira no bolso. Olá. Percebi logo que tinha ficado no autocarro. Portanto, o autocarro arrancou e eu disse-lhe, ficas aí que eu vou atrás da carteira. Pus-me a correr atrás do autocarro. No centro de Roma o autocarro vai devagarinho e há muito trânsito. Consegui chegar à paragem seguinte antes do autocarro. Valente. Entro no autocarro e começa em italianês a dizer... Não tenho a minha carteira e ela está neste autocarro. O motorista percebeu, fecha as portas todas, faz um silêncio de morte e há um senhor lá atrás que diz assim, está aqui uma carteira no chão. Não sei se estava no chão ou se foi ele que achou melhor. E então eu peguei na carteira, saí do autocarro, voltei à paragem anterior, estava lá a minha mulher. Então eu disse que ia buscar a carteira. Não é nada. Estava tudo tudo em ordem. Muito bem. A outra, anos depois... Estava com a minha filha. Também em Roma? Em Roma. Também envolve um autocarro? Também envolve um autocarro. Então, porque eu tinha uma reunião de trabalho em Veneza, começava na segunda-feira. E havia ali um feriado qualquer à quinta ou à sexta, e eu desafiei a minha filha, como não havia voos diretos, tínhamos que ir via Roma. Eu disse-lhe, olha, queres ir a Roma ou queres ir a Veneza? Mas em Veneza vou estar a trabalhar. Não, vamos a Roma. Então passei um fim de semana longo com ela em Roma. No sábado, num autocarro, a certa altura, eu vejo uns miúdos a sair do autocarro, de repente, numa paragem, a correr e a rirem-se, e eu vou ao bolso e não tinha o porta-moedas. Aí não percebi o que aconteceu, mas tiraram-me o porta-moedas. Felizmente era só o porta-moedas, tinha os documentos e o dinheiro bem protegidos, mas no porta-moedas estava a chave da mala de viagem, onde estavam os bilhetes de avião, o meu bilhete e o bilhete dela. Cheguei ao hotel, andei a tentar abrir a mala, nada. E então lembrei-me que tinha uma chave suplente em casa. E como nessa reunião em Veneza, na segunda-feira, o meu diretor também ia, telefonei à minha mulher, expliquei-lhe o que aconteceu e disse-lhe, olha, tem paciência, pegas na chave que está não sei aonde, suplente, vais levá-la à casa do meu diretor, que mora não sei aonde, e diz-lhe que ele que a leve para Roma. Porque eu tinha dito ao meu diretor, olha, eu vou uns dias mais cedo, porque vou aproveitar para mostrar Roma à minha filha. Mas como os voos têm que ser via Roma, e como ela quer ir no último voo, domingo à noite, à tarde, de Roma para Lisboa, tu, faz favor, vais no voo seguinte e apanhamos o mesmo voo de Roma para Veneza. Pronto. Tudo, que era o voo para Lisboa dele era da TAP e da minha filha era da TAP. Então, no domingo à tarde, lá vamos para o aeroporto, eu com a mala fechada e como a situação era um bocadinho complicada, resolvi ir logo ao check-in da TAP. Sim. E digo, olha, a minha filha vai para Lisboa, agora no próximo voo, veja lá se é possível fazer o check-in, porque ela não tem o bilhete. Assim. Não tem o bilhete. Então, mas não tem o bilhete, como é que... Aquilo te deram tudo em papel, nessa altura. Tem que ter o bilhete. Onde é que está o bilhete? Está na mala. Então abre a mala e tira o bilhete. Não, mas a mala está fechada.
Então como é que é? Mas achava veio a caminho. Veio a caminho, como é que veio? Então veio no vosso voo da TAP que veio de Lisboa, porque era o mesmo avião que vinha de Lisboa para Roma, sim, onde vinha o meu diretor, e então a certa altura vejo o meu diretor com o braço no ar, com a chave na mão. Era a salvação. Abriu-se a mala, está aqui o bilhete da minha filha, está aqui o meu bilhete, tudo certo. Que história surreal. A senhora deve ter olhado para vocês e dizer: são loucos. São loucos, é? São malucos. E ainda bem, não é? A loucura faz parte da vida e é boa, não é? Exatamente. É isso. Estas aventuras é que dão graça. É verdade, é verdade. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Qual foi, José? Foi para ir à União Soviética, logo a seguir a eu ter começado a trabalhar, os primeiros ordenados. Ainda tinha o cartão internacional de estudante e descobri que havia um voo com um preço muito interessante para Leningrado, que era como se chamava na altura, São Petersburgo, nos tempos do Brezhnev. E então a agência de viagem disse-me que tratava do visto. Depois daí uns dias telefonou-me a dizer que há aqui um pequeno problema, é que não se pode ir à União Soviética sozinho. Você é a única portuguesa, não há mais ninguém, você vai sozinho e não há vistos para individuais, mas a gente já está em contacto com um grupo que vai de Copenhague, porque o seu voo é via Copenhague, e vamos pedir-lhes para você ser integrado no grupo. E assim foi, entrei no grupo deles, eles aceitaram-me, só que depois à chegada disseram-me que aquilo não estava tudo regularizado, tive que ir lá a uma repartição, não sei de que, lá do Ministério, onde estive para aí umas 2 horas à espera, passava o indivíduo de vez em quando por trás de mim a ver o que eu estava a fazer, assim uma coisa um bocado pidesca. Sim. E ao fim de 2 horas lá me chamaram: então o que é que o senhor vem cá fazer? Então eu gostava de conhecer a cidade, ouvi dizer que é muito bonito, Leningrado e tal. Então quando é que se vai embora? Em que ano? 80, por aí. 1980. Sim. O que é que ia tentar ver na União Soviética, José? Só Leningrado, porque o meu objetivo era ir à Finlândia, mas como descobri que havia esse voo, havia um voo de Copenhague, tinha 2 hipóteses: ou ia direto à Finlândia, ou ia a Helsinki, ou ia a Leningrado. E até era muito mais económico ir para Leningrado, que era um voo da Aeroflot. Okay. E então eu disse: olha, uma boa oportunidade, depois vou de comboio. Ok. Então depois fiz 3 dias em Leningrado. Eu disse-lhes que sai daqui a 3 dias e lá me deram o visto. Gostou do que viu? Gostei imenso, aliás, recomendo, é das cidades da uma Europa cidade bonita, não é? Mais monumentais, em termos de monumentos, é das cidades, é uma cidade... Cidade imperial, não é uma cidade imperial. Sim, mas é espetacular. Pois. Em termos de monumentos é fabuloso. A recordação de viagem mais cara? Mais cara, se calhar também foi uma que eu acabei por não fazer, que foi no Havaí, que havia uns barcos que permitiam ir ver a lava a cair no mar, porque o vulcão está sempre em erupção, o Kilauea, quase sempre, e há uns barcos que a pessoa vai ao mar para ver a lava a cair. E eu, em Lisboa ainda, percebi que o bilhete custava por pessoa $250, que é o preço que eles anunciam, depois tem mais aquelas taxas, aquilo vai para os $300, que era 300 euros na altura. E eu perguntei: nós somos 5 pessoas, não há um bilhete de grupo, não sei o quê. Não, isto é o Once in a Lifetime Experience, toda a gente paga. Ou quer ou não quer. E eu: então não quero. Pronto. E depois fui lá ao sítio e tentar ver a lava do lado de terra. E estavam lá montes de pessoas, descobri que a estrada a essa altura estava fechada, tinha lá uma fita vermelha, havia umas pessoas a passar por baixo da fita vermelha, eu fui atrás deles, e então havia um sítio onde o tubo de lava subterrâneo, que depois desagua no mar, tem uns buracos de vez em quando. E então lá me aproximei do buraco e vi a lava para aí uns 20 metros. Uau. Nem dava para ir mais perto. Pois claro, queimava, não é? Calor brutal. E eu também estava com medo que o chão, entretanto, desabasse ali por algum motivo. Mas vi, de facto, a lava perfeitamente, com aquela cor laranja avermelhada, espetacular. Muito bem. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. A refeição mais estranha, qual foi, José? A refeição mais estranha foi no Equador, num mercado em que era uma salada, 2 bocados de chouriço, uma mini tortilha, uma mão cheia de puré frito e um ovo estrelado. Era a refeição. Mas o que tinha piada, aquilo era no mercado, numa bancada, e então a refeição era servida ali, nós tínhamos os tabuleiros e ela punha-nos a comida diretamente no tabuleiro, e tinha um monte de puré, e ela pegava, era por isso que era a mão cheia, pegava com a mão no puré, enchia a mão de puré e punha na frigideira junto com o ovo estrelado e depois servia-nos. Claro que havia uma pessoa do nosso... Isso é o que chama cozinha informal. Exatamente. No nosso grupo havia um indivíduo que trabalhava em Bruxelas na Direção de Segurança e Higiene Alimentar, recusou-se a comer. Ui, entrou logo em paranoia, em parafuso, não é? E dos outros, 2 apanharam diarreia. Bolas. Gostava de viajar com... Gostava de viajar com os meus netos, os mais crescidos. Quando eles já forem, se calhar daqui a 1 ou 2 anos, gostava de fazer um trekking com eles. Boa. Então, boa sorte nessa empreitada. Oxalá isso se concretize. Sim, com certeza que eles também terão gosto.
Estes que eu estou a falar têm 13, 14 anos. Já são os calmeirões. Sim, já fiz algumas coisas com eles, mas gostava de fazer assim uns quantos dias seguidos. Muito bem. José, foi um gosto. Chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheu para fechar a conversa do Fim do Mundo? Escolhi a Pedra Filosofal. Boa. Do sonho, sobre o sonho. É o sonho que comanda a vida, não é? Exatamente. José, desejo-lhe um feliz 2026. Bom obrigado. ano. Muito obrigado por ter vindo e continua a dar à perna e ao pé, porque essa é uma paixão. Devemos abraçá-la com convicção. Boas caminhadas. Muito obrigado e um bom ano também para si. Muito obrigado. Pedra Filosofal a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. Como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.